Hoje eu vou contar para vocês uma história que, apesar do nome, não é bíblica, é de família. Olá, bem-vindos a Uma Musca. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma história que eu conto no curso de meditação e autoconhecimento que eu mentoro. E eu achei bacana já deixar ela gravada em vídeo, tanto para esse curso quanto para todos vocês. Que é uma história que foi sendo construída na minha cabeça ao longo do tempo. Aconteceu com duas pessoas que uma eu conheci, a outra eu não conheci, mas foram moldando muito quem eu me tornei. E quem é Pedro e quem é José? Pedro é o meu avô materno e José o meu avô paterno. Então eu vou começar contando a história do Pedro. O Pedro nasceu em Alexandria, no Egito, numa família super rica. Ele teve tudo na infância. Naquela época no Egito, as escolas boas eram escolas francesas, então ele ia a essas escolas. Para você ter uma ideia, ele tinha funcionários, que para mim parece mais escravo, que levava ele nas costas para a escola. E a vida dele era muito boa, era muito maravilhosa. Ele cresceu super bem, aproveitando a vida, viajou, falava várias línguas. E aí veio uma guerra e ele teve que fugir, como várias pessoas, vários descendentes de grego que moravam no Egito, para diversos lugares. E ele foi pegar o primeiro navio e ele tinha pensado em ir para a Austrália, só que o primeiro navio que passou foi para o Brasil. E ele acabou indo parar no Brasil. E aí a vida dele foi acontecendo no Brasil, ele tentou alguns negócios que não deram certo. Enfim, foi. Ele acabou indo trabalhar no consulado grego em São Paulo. Ele, um pouco antes disso, casou com a minha avó, teve duas filhas, a minha mãe e minha tia. E ele sempre foi uma pessoa que, inclusive pelo histórico de vida que ele teve, curtiu muito a vida. Então, ele adorava dar festas, como todos os bons gregos, e receber as pessoas em casa, e fazer jantares homéricos, e gastar dinheiro, e ter uma casa boa, e curtir a vida, e comer muito bem. A minha mãe conta que ele matava lá os carneiros, cordeiros, sei lá que bicho que era, e fazia lá no quintal, e era uma festa, e que ele era uma pessoa extremamente interessante, e que todo mundo envolvia as pessoas quando ele contava as histórias dele e tudo mais. Só que ele nunca guardou dinheiro, ele nunca se importou em construir um patrimônio, ele nunca se importou com o dia de amanhã, porque ele veio de uma família abastada. Mas a realidade dele é que eles tiveram que deixar tudo para trás. Ele foi para o Brasil, ele não tinha mais esse backup financeiro, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou doente, ele morreu de um problema cardíaco de um dia para o outro, e deixou a minha avó, que nunca tinha trabalhado porque ele não achava que precisava, era da época dele, com duas filhas pequenas, numa situação complicada, com alguns parentes tentando ajudar, mas de formas que talvez não fossem as ideais. A minha avó teve que trabalhar. A minha avó, por sorte, e ela tinha feito um curso que chamava Normal, que é como se fosse letras hoje em dia, ser professora, enfim, para sustentar essas duas filhas. Então a minha mãe teve uma pré-adolescência e adolescência e muito difícil. A minha avó fez tudo o que pôde por elas, mas foi bem sofrido. A minha tia sofreu também, minha tia também era nova. Então, essa é a história do Pedro. Agora eu vou contar para vocês a história do José.
O meu avô José nasceu no Líbano, no alto de uma montanha, e que passava 6 meses com neve. E eu escutei. E o meu avô Pedro eu não conheci, porque ele morreu quando a minha mãe tinha 13 ou 14 anos. O meu avô José, vocês vão descobrir, mas eu conheci meu avô José, essas histórias quem me contou foi ele. Então ele morava nessa montanha lá no Líbano, que ficava metade do ano cheia de neve. O meu avô José nasceu em 1911. O Pedro nasceu um pouquinho depois. E era bem, além de frio, uma vida muito sofrida. O meu bisavô largou tudo no Líbano, pegou o irmão mais velho do meu avô e foi para a Argentina tentar a vida no mundo novo que estava aparecendo para eles. O meu avô nem tinha nascido a primeira vez que o meu bisavô tinha ido para as Américas. Num retorno, o meu bisavô engravidou a minha bisavó e voltou. O meu avô só foi conhecer o pai com 9 anos quando chegou no Brasil, porque essas alturas o meu bisavô já estava no Brasil. Complexa essa geografia, mas vai dar tudo certo, vocês vão entender. E aí a minha bisavó ficava lá no Líbano, sozinha, com o meu avô pequeno e uma filha um pouquinho mais velha. E como é que eles sobreviviam? O meu bisavô não tinha como mandar dinheiro naquela época, não tinha bancos do jeito que são hoje, TransferWise e coisas do gênero. A minha bisavó dava o trabalho dela no campo em retorno de comida. E naquela época, gente, vocês imaginam, entre 1911 e 1920, no Líbano, no alto de uma montanha, não tinha energia elétrica. Então não existia geladeira, não tinha fogão. Eles tinham tonéis no porão da casa, que eles guardavam azeite, que eles guardavam fruta seca, que eles guardavam alguns grãos para esses meses de inverno, que eles ficavam 6 meses trancados em casa. E aí a minha bisavó trabalhava os outros 6 meses no campo para conseguir trazer comida para casa. Não era nem dinheiro, ela só ganhava. Então ela ia lá, o cara tinha um campo de trigo, ela ia lá, trabalhava um pouco colhendo trigo e conseguia ganhar um pouco de trigo. Ia lá num cara que processava azeite, sei lá, e ganhava um pouco de azeite. Um belo dia, a minha bisavó foi para uma dessas colheitas e não voltou. E o meu bisavô, com entre 6 e 7 anos, ficou sozinho com a irmã um pouco mais velha, que devia ter uns 12, 13, abandonados, assim, à sorte. E aí logo começou o inverno, as pessoas da vila falaram que a minha bisavó tinha morrido e que eles tinham ficado órfãos, e eles sobreviveram a esse inverno, porque a minha bisavó não tinha trazido a comida para o inverno, com a caridade das pessoas da vila. Então foi assim, muito, muito, muito horrível pro meu bisavô, pro meu avô e pra irmã dele. Até que quando o inverno acabou, um belo dia a mãe dele apareceu e falou: eu não morri. Eu fiquei muito doente e quando eu me recuperei, a neve já era tão alta que eu não consegui voltar para vocês. Então, vocês imaginam uma pessoa que passou histórias como essa. E aí, um dia, a minha bisavó recebeu uma carta com um dinheiro dentro. Era uma época que você podia mandar dinheiro pelo correio, que demorava 50 meses para chegar, mandando eles virem para o Brasil. E aí eles pegaram um navio cargueiro italiano que saiu lá do Líbano e foi indo de porto em porto, pingando, porque cargueiro vai pingando de porto em porto até chegar no Brasil. E meu avô contava inúmeras histórias desse navio, né? Então, eles não sabiam falar italiano. Então, como é que eles iam dizer? Meu avô não conhecia a maioria das comidas que serviam lá, eram coisas estranhas. A minha bisavó ficava desesperada. Imagina uma criança pequena, ele não queria comer. Então, a minha bisavó saía imitando pó, 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 uma galinha,
para falar para fazer um ovo frito, sabe? Então, ele viu negros pela primeira vez quando eles pararam num porto na África, e a maioria das pessoas que tinham vindo do Líbano, que nunca tinham visto um negro na vida, achavam que eles estavam sujos de carvão. Eles nunca tinham encontrado um negro na vida. E aí ele chegou no Brasil, eles foram morar em Brotas, no interior de São Paulo, e a vida dele começou a melhorar, né? Então, assim, o meu bisavô abriu uma merceariazinha, como todo bom libanês, abriu um negocinho e começou a juntar dinheirinho e comprar uma casinha e comprar um negocinho. E o sonho do meu avô era ser engenheiro. E muitas vezes eu me pergunto se eu acabei sendo engenheira para realizar esse sonho do meu avô. E só um parênteses, esse meu avô era meu avô e meu padrinho, e a gente morava na casa do lado, então eu tenho um amor muito grande por ele. E aí o sonho dele era ser engenheiro. E ele foi pedir pro pai. Ele falou: pai, me manda para São Paulo para eu estudar engenharia, a gente tem condições. E o pai dele estava até disposto, mas o irmão mais velho falou assim: eu não tive essa oportunidade. Você me tirou lá do Líbano e me trouxe aí para vir para as Américas com você, para ir para Argentina, depois para vir para cá. Por que você vai pagar para ele? Não, você não vai pagar para ele. Então meu avô não teve oportunidade de ir para uma faculdade porque o irmão dele não queria, porque ele não teve direito. E aí o meu avô se casou com a minha avó e ele não foi ajudado pelo pai dele, porque tinha essas questões todas de família, enfim. Então meu avô foi vender tecido na feira, e aí ele foi indo. E aí meu avô conseguiu comprar uma primeira casinha num bairro que tinha muita lama, muito lodo, que chamava Moema. Por um acaso virou Moema, mas era assim, passava um bonde na Avenida Ibirapuera, e ele conta que tinha só lama da Avenida Ibirapuera até no aeroporto. E então assim, e aí ele foi juntando dinheiro e comprando, enfim, e conseguiu ter uma vida estável, boa, sem depender, trabalhou pra caramba. O meu pai ajudou ele pra caramba também. Todo o dinheiro que meu pai recebia, ele dava pro meu avô para ajudar, para eles terem algum outro imóvel, para eles construírem alguma coisa. E aí quando eu me tornei adolescente e tudo mais, né, eu comecei a questionar meu avô. E eu perguntava pro meu avô: mas vô, por que você nunca mais voltou pro Líbano? Você tem dinheiro para ir para uma viagem pro Líbano e tal, né? E ele não ia, e não acontecia. E até eu enchi tanto o saco dele, que eu consegui fazer ele tirar o passaporte. A gente ia comprar uma viagem, a gente ia pro Egito, a gente ia pro Líbano. Ia ser uma delícia, consegui convencer a minha mãe de deixar eu ir com ele, mas aí teve uma guerra no Líbano, e aí a gente acabou não indo. O meu relacionamento com esse meu avô não eram só flores, obviamente, eu tô contando só a parte bonita, onde eu conto toda a parte. Mas, enfim, hoje tem muito amor. E aí o meu avô acabou nunca voltando pro Líbano. Então imagina, ele nasceu com 9... Ele saiu do Líbano com 9 anos, ele nunca mais voltou, ele nunca mais pôde fazer esse resgate, ele morreu com uma quantidade boa de bens, mas ele não aproveitou a vida. Ele trabalhou muito, ele trabalhou duro, e o prazer dele era só no máximo pescar, ele nem se permitia gastar o dinheiro, porque ele não sabia o dia de amanhã. No fundo, ele ainda era aquele menino que passou aquele inverno sem saber se a mãe tinha morrido ou não. E também me emociono contando essa história. E aí, o que eu acho bacana de comparar essas duas histórias, e porque elas são tão importantes para mim, e eu resolvi compartilhar com vocês, porque na vida a gente não pode ser nem Pedro, nem José. A gente não pode ser nem a cigarra, nem a formiga, né? Então eu vejo isso muito como meu avô Pedro
como a cigarra, que curtia, que cantava, que viveu a vida assim no carpe diem máximo. Mas ele não pensou nas pessoas próximas a ele. Ele não pensou na família dele. E aí você vê o meu avô José, que pensou tanto na família dele, que pensou tanto nele, que tinha tanto medo de faltarem recursos para ele, que não aproveitou a vida também, né? Então, a história deles me faz tentar buscar um equilíbrio na minha própria vida, né? Do quanto curtir e do quanto guardar. E isso não só de dinheiro, né? Isso de tempo, isso de investimento em amizades. Então, tem muitas pessoas que têm um monte de amigo e tudo mais, mas amizades às vezes superficiais. E tem pessoas que só têm um amigo, mas aí também o dia que precisa não tem aquele amigo para contar. Então eu resolvi compartilhar essa história com vocês, essas duas histórias lindas, cada uma com uma beleza diferente, mas que mostram, né, que a gente tem que tentar achar um meio do caminho aí nessa nossa vida, nessa nossa jornada. Então a gente curtir, a gente aproveitar, a gente viver o momento, mas também a gente se preocupar um pouco com o futuro, não só nosso, como das pessoas ao nosso redor. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se gostaram, deixem um joinha aqui embaixo, compartilhem, deixem comentário, me sigam no Instagram. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.